Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Transversal que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 13ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Convido a vereadora Cleide Maria Vieira da Silva para secretariar a mesa. Faça o pedido do secretário que está impossibilitado por problemas de saúde. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva, presente. Clodoaldo Soares de Almeida, Presente. Fernando Duarte, Hélio Rossi, Presente. João Abdala Maru, Presente. Mateus Maru de Campos, Presente. Miguel Marcelo Sobrinho, Presente. Sérgio Ventura, Presente. Sidney de Jesus dos Santos, Presente. Solicito a vice-presidência assumir a presidência para que eu possa fazer a leitura do trecho bíblico. Senhor presidente, eu peço sua licença para que nós possamos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Alberto Marum, parente da Vossa Excelência e também do nobre vereador João Abdala Marum, comerciante de nossa cidade e também ministro da Eucaristia da nossa Igreja Católica, renomado comerciante da nossa cidade. Muito bem contribuiu para o desenvolvimento de nossa cidade. Por favor, então peço encarecidamente que nós façamos um minuto de silêncio. Façamos então um minuto de silêncio. Vereador Hélio Rossi, eu e toda a família do Alberto agradecemos a homenagem. E agora eu vou fazer a leitura do trecho bíblico, que é Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 15. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Amém. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que
estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Salmo de Pirapora, 25 de abril de 2017. Ofício número 97 de 2017. Face ao requerimento 83/2017, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a possibilidade de colocação de uma carga metálica para a passagem de águas fluviais na rua Otávio Moreira Farrapo, Jardim São Carlos. Informo-lhes, a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para realizar as providências necessárias. Ofício número 98/2017, face ao requerimento 84/2017, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a manutenção das ruas do bairro Vila Madalena. Informo-lhe que o requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para análise. Ofício número 99/2017, face ao requerimento 85/2017, de vossa autoria e do nobre vereador Fernando Duarte, que solicita a melhorias da zona industrial. Informo-lhe que o requerimento será encaminhado aos departamentos responsáveis para as devidas providências. Ofício 100/2017, face ao requerimento 86/2017, de autoria do nobre vereador Fernando Duarte, que solicita a construção de rampas de acesso e melhoramento das calçadas internas do cemitério São João Batista, na rua Francisco de Barros Leite. Informo-lhe que o requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para atender às devidas necessidades. Ofício número 101/2017, face ao requerimento 87/2017, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a possibilidade de poda de árvores situada na rua Irma Kramer dos Santos, altura do número 420, Jardim Ana Guilherme. Informo-lhe que o requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para tomar as medidas necessárias. Ofício número 102/2017, face ao requerimento 88/2017, de autoria do nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho, que solicita a manutenção, incluindo patrolagem, limpeza e colocação de pica corrida ou cascalho nas estradas vicinais, Estrada da Fazendinha, Estrada do bairro Capão Redondo, Estrada do Arco-Íris, Estrada de Jucurupaba e Estrada da Piraporinha. Informo-lhe que o setor competente já está trabalhando nos bairros deste município e os melhoramentos nos referidos locais já estão inclusos no cronograma de obras dessa administração. Ofício número 103/2017, face ao requerimento 089/2017, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, que solicita que estude a implantação de redutor de velocidade de fronte à Igreja da Congregação Cristã do Brasil, na estrada vicinal Roque de Barros Leite. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada ao Departamento Municipal de Trânsito para análise e devidas providências. Ofício número 104/2017, face ao requerimento 090/2017, de vossa autoria e do nobre vereador Sérgio Ventura. Informo-lhe que: questão 1. Os valores de IPTU dos imóveis para toda a cidade são reajustados pelo IPCA acumulado no mês de novembro do exercício anterior, conforme artigo
10º da Lei Complementar número 11/2010, que estabelece a atualização monetária automática todo dia 1º de janeiro de cada exercício. Questão 2. Os cálculos de reajuste de IPTU são feitos através de sistema de informática que calcula o tributo individualmente devido a partir das informações contidas no cadastro do município. Questão 3. O artigo 27 da Lei Complementar número 10/2010 autoriza o município a anular qualquer benefício fiscal concedido de forma indevida a qualquer momento, em não havendo atendimento aos requisitos legais para a concessão do benefício. Com base neste artigo, houve supressão do desconto previsto no 6º parágrafo do artigo 11 da Lei Complementar 11/2010 para alguns imóveis do município, acarretando assim elevação no valor do IPTU desses imóveis em relação ao exercício de 2016. Questão 4. O município não promoveu nenhum estudo para a revisão do IPTU com base na revisão de informações sobre a área construída registrada no cadastro. Ocorre, no entanto, que para alguns imóveis foi suprimido o benefício designado como área alagada, do parágrafo 6º do artigo 11 da Lei Complementar número 11/2010, causando assim diferenças no valor venal desses imóveis em comparação com o exercício anterior. Requerimento 92/2017. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, a possibilidade de poda das árvores situada nos seguintes endereços: Rua Juvencio Moreira Farrapo 208, Rua Espírito Santo 97, Estrada Vicinal Roque de Barros Leite, Estrada da Barra, após o bairro Portal do Mirapó. Justificativo. A solicitação se baseia no fato que as árvores citadas causam risco real às linhas de energia sobre as calçadas, podendo haver rompimento e perigo de acidentes. Requeiro, pois, que nesta medida seja avaliada e posta em andamento no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 25 de abril de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 92/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. E os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 93/2017. Requerimento de autoria do vereador João Abdala Marum. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo, através do setor competente, a disponibilização da relação integral de toda dívida a receber do município, considerando o maior detalhamento possível de devedores. Justificativa. É amplamente conhecido que a cidade de Salto de Pirapora passa pela mesma crise econômica que atinge todo o Brasil. Esse requerimento se baseia na premissa que esta Casa de Leis, também de posse da listagem de devedores do município, possa vir a criar mecanismo na esfera legislativa, colaborando de forma parcial ou integral em uma ou mais partes do processo de recebimento dos valores devidos, que hoje certamente fazem falta ao orçamento municipal. Requeiro, pois, que esta medida seja analisada e posta em prática com a maior brevidade que o problema tratado merece. Sala de Sessões, 20 de abril de 2017, João Abdala Marum, vereador. Requerimento número
93/2017, de autoria do vereador Nobre da Labarca, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 94/2017. Requerimento de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, solicita a instalação de pontos de iluminação pública na rua projetada Jardim São Manuel, atrás do posto do combustível Bravos. Justificativa. Os moradores desta rua citada relataram que o local vem sendo utilizado como ponto de uso de drogas e também de assaltos em decorrências dos rotineiros encontros de pessoas no posto de combustível, principalmente nos finais de semana. Portanto, requeiro que esta medida seja analisada e executada no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 25 de abril de 2017. Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 94/2017, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e se forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 95/2017. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a análise da redefinição de rota de transporte escolar que atua na Estrada dos Farrapos. Justificativa. Os moradores do local reclamam que as crianças que utilizam o transporte escolar têm que se deslocar a pé em uma distância considerável, sujeitas imperíveis, visto que esses veículos não sobem as respectivas estradas. Dessa forma, solicito que esse requerimento seja posto em execução no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 25 de abril de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 95/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 96/2017. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção e reparo da rua Rio de Janeiro e da Viela até a Teixeira de Góes, ambas no bairro Popular. Justificativa. As ruas citadas encontram-se em má situação, havendo a necessidade de uma boa manutenção, principalmente devido aos problemas causados pelas chuvas do último verão. Vale ressaltar que, no caso da Viela, é necessário o preenchimento de alguns pontos totalmente erodidos. Dessa forma, solicito que esse requerimento seja posto em execução no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 25 de abril de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 96/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Indicação número 23/2017. Indicação de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a manutenção das placas de sinalização de trânsito da cidade de Salto de Pirapora. Justificativa. Este vereador tem verificado em loco que diversas placas de sinalização ao longo de toda a cidade estão em situações inadequadas, estando elas caídas ou ilegíveis,
dificultando de maneira direta o tráfego de veículos. Requeiro que nesta indicação seja analisada e posta em prática em tempo adequado. Sala das Sessões, 25 de abril de 2017. Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. Indicação número 24, 2017. Indicação de autoria do vereador Sérgio Ventura. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, para propor ao Poder Executivo a análise da possibilidade que os antigos prazos de luminárias da Avenida Vicente Leme dos Santos, Jardim Ana Guilherme, atualmente ociosos depois da instalação de braços duplos no canteiro central da avenida, sejam remanejados para outros pontos da cidade que necessitam de iluminação pública justificativa. Existem várias solicitações através de requerimentos e indicações feitas por nós vereadores sobre a necessidade de braços de luz em vários bairros da cidade. Sugiro que seja feito um estudo e onde houver maior necessidade, que sejam implantadas as referidas luminárias. Hoje em dia, iluminação pública não é só questão de beleza, é segurança para o morador. Claro que a sensação de segurança do cidadão não depende só disso, mas passa com grande importância pelo fator de iluminação pública. Sim, ruas mal iluminadas não muito mais propensas a assaltos e agressões. Sala de Sessões, 25 de abril, Sérgio Ventura, vereador. Vereadores, a palavra está livre. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço à senhora secretária confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Ausente o senhor vereador Fernando Duarte. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 13ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, www.câmarasaltopirapora.sp.gov.br, bem como na secretaria desta casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos ouvintes da Rádio Transversal FM e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa semana a todos.